E as moléculas pequenas terão a sua polaridade totalmente atrelada à geometria. Eu vou mostrar aqui para vocês. Agora, quando a molécula for orgânica, o buraco é um pouco mais embaixo, tá bom? Então vamos começar aqui escolhendo algumas moléculas. Vamos começar, claro, né? Claro, claro. Vamos começar com a água. Tá. Então, tudo aquilo que eu contei para você na última hora e meia, você tem que resolver em 3 segundos aqui. Você vai olhar para a molécula e lembrar da geometria dela. Se for uma molécula conhecida, lembrar. Ou tentar, né, toda aquela história de elemento central, pananã. Então, o oxigênio da água tem aquela geometria angular. Angular. Beleza. Você não precisa saber o ângulo, tá? Não precisa saber o ângulo. Só sabendo que ela é angular já é o suficiente. Porque, veja, qual é a estratégia? Você vai olhar para cada ligação e tentar determinar o vetor dela. O vetor, momento de dipolo. Então, eu tenho uma ligação aqui à esquerda, a qual teria um vetor apontando para o oxigênio. Eu vou chamar esse vetor de μ1. Tá? A segunda ligação tem o mesmo efeito de polaridade apontando para o oxigênio. μ2. Como a diferença de eletronegatividade na primeira situação é igual à da segunda, eu posso dizer que o módulo do vetor 1 é igual ao módulo do vetor 2. Então, a questão aqui é a seguinte. A pergunta é, a soma desses vetores dá zero ou não? Responde isso para aqui. A soma desses vetores. Lembra de tudo que você sabe sobre soma vetorial. Tenta imaginar esses dois vetores numa origem e você aplicando uma regra de paralelogramo nele. Você concorda que a soma vetorial disso não dá zero? Eu vou escrever, então, que a resultante dá diferente de zero. O que isso quer dizer na prática? Que se você somar todos os efeitos de polarização, existe um efeito resultante. E notem que coisa curiosa. A resultante apontaria para cima, concorda? Que é justamente onde está o átomo mais eletronegativo. Então eu tenho uma resultante diferente de zero, o que fará com que a molécula de água tenha um dipolo negativo aqui, onde o vetor resultante estaria apontando, e os dipolos positivos aqui, ó. Tá? Presta atenção como tudo isso é muito detalhado, embora não pareça. Eu vou colocar do lado dessa molécula uma molécula parecida. E agora eu gostaria que vocês respondessem para mim a seguinte pergunta. Qual das duas moléculas é mais polar e por quê? Qual das moléculas é mais polar e por quê? Oxigênio, eletronegatividade. H2O é mais polar porque o oxigênio é mais eletronegativo. Boa! Olha os caras metralhando. Gente, o que acontece é o seguinte. Essa molécula aqui, ela também tem vetor, ó. Vamos desenhar os vetorizinhos aqui, ó. Aqui eu tenho um vetor μ1. E aqui eu tenho um vetor μ2. Vocês estão percebendo que eu tentei desenhar os vetores bem menorzinhos, né? Aqui você tem uma resultante diferente de zero também. Só que a resultante da água
é maior do que a do H2S, por conta da diferença de eletronegatividade mais acentuada. Então, percebe que você pode chamar as duas moléculas de polares, mas percebe o perigo que isso acaba acarretando? Porque tem molécula que é mais polar que outra, tá? A ponto de uma molécula ser chamada de polar e se dissolver na gasolina. Vocês conhecem alguém que é chamado de polar e se dissolve na gasolina? Então, precisa tomar um pouco de cuidado com essa questão, tá? Às vezes a gente tenta simplificar demais e acaba perdendo as coisas. Vamos pegar alguns outros exemplos aqui para a gente brincar. Eu quero essa molécula aqui, ó. Aqui eu tenho uma trigonal, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho uma molécula trigonal. Tá? Veja que na molécula trigonal eu tenho uma ligação C dupla O e tenho duas ligações CH. A ligação C dupla O, ela está polarizada para o lado do O, μ1. As ligações CH estão polarizadas para o lado do carbono. O carbono é mais eletronegativo. Está aqui. Percebe você tendo um efeito de como se estivessem sugando os elétrons para cima? Então você tem uma molécula com uma região negativa, aqui, e as regiões positivas aqui, ó. Tá? Essa carbonila, em particular, ela vai ser uma estrela durante quase umas 3 aulas de orgânica, quando a gente for estudar esterificação, hidrólise de gordura, tá? A gente vai falar muito sobre ela, tá bom? Percebam que essas moléculas, elas têm uma característica, todas elas em comum. Elas são formadas por ligações polares e também são moléculas polares. Só que eu vou mostrar para vocês agora um outro exemplo. Olha só, 2 na verdade. O primeiro é esse aqui, ó. Todas as moléculas que a gente viu na geometria, hein? Ó, o BF3. Tá? Na diferença de eletronegatividade, lembrar que a molécula de BF3 ela tem a mesma geometria da molécula de aldeído, né? Trigonal plana. Nessa molécula aqui, nós temos 3 ligações polares. Eu tenho uma ligação polar BF, apontando para o flúor. Aqui eu tenho uma ligação BF apontando para o outro e uma outra aqui. Aqui acontece uma coisa muito especial. Por quê? Primeiro, as ligações elas têm a mesma diferença de polaridade. Então, quer dizer, o que isso quer dizer na prática? Que o módulo do vetor 1 é igual ao módulo do vetor 2, que é igual ao módulo do vetor 3. Ok? Segunda coisa, qual é o ângulo entre os vetores? (120 graus). Certo? A geometria prevê isso. Agora vem a pergunta. Quando você soma 3 vetores iguais com ângulo de 120 graus, quanto dá a resultante? Alguém sabe de cabeça? Olha, apareceu aqui. Puta, peraí. Que é isso? Eita! Exatamente. Zero. Lembra que a gente mostrou isso na aula de vetor. Perdão o grito, tá, gente? Na orelha de vocês aí. Espero que vocês estejam assistindo na sala, né? Tá? Dá zero. Então, a resultante dá zero. Então, olha só o que acontece. É um caso em que a molécula é apolar, porém, ela é constituída por ligações polares, de tal maneira que os efeitos acabam se anulando. Isso pode acontecer. Tá? Uma outra molécula em que isso ocorre
que eu gostaria de citar é o CO2. Eu vou colocar o CO2 aqui no cantinho, tá? Para a gente não gastar mais slide. Não gastar mais slide, olha o cara. Ó, pronto. Geometria linear, por causa das nuvens eletrônicas do carbono. O carbono aqui está com hibridização do tipo sp, tem duas nuvens. Bom, um vetor para a direita, um para a esquerda, certo? Então aqui eu tenho um vetor μ1 e aqui um vetor μ2. Ah, então o resultante é zero. Percebeu? Se você perguntar para mim assim, a molécula é, eu vou te dizer, apolar. Porém, as suas ligações são polares. Tá bom? Tranquilo? Bom, até aqui a gente mostrou geometrias planas, né? Eu mostrei geometria linear, angular. Vamos olhar para as geometrias tetraédricas, né? E trigonal, para a gente poder analisar um pouquinho também. Então, podem tirar print dessa tela para que nós passemos para o próximo slide.